Retomando aqui a nossa gravação, querem comentar alguma coisa, meus irmãos? Percebam, irmãos, uma das coisas que nós, como teólogos, precisamos aprender e jamais esquecer é que Abraão, ele era amigo de Deus, ele caminhava com Deus. Enoque caminhava com Deus. O teólogo, ele ama o conhecimento. E por isso que o Novo Testamento vai falar que o conhecimento ensoberbece, mas é o amor que edifica. Dando uma ideia que a gente tem que tomar muito cuidado. Ok, Felipe? Felipe está falando que chegou cedo do mato, ele está lá no trabalho. Então tá bom, filhote, fica aí. Se você quiser falar, né? Não dá para ouvir, mas... Ou melhor, não dá para te ver, mas se quiser falar, você fala, tá bom? Estou voltando aqui à minha ideia. Irmãos, quem diria que hoje nós estamos a um passo de uma terceira guerra mundial? O ser humano está enviando espaçonave para a Lua, o lado claro da Lua, o lado escuro da Lua. Não sei se vocês sabem disso. A China, por exemplo, ela está sendo protagonista. Tem o lado escuro da Lua. E ela está enviando o quê? Ela enviou naves, ela está mapeando, ela está fazendo várias descobertas no lado escuro da Lua. Chegamos em Marte, temos o James Webb, temos sondas, temos tanta coisa, meus irmãos, e temos o quê? Um mundo dividido, prestes a estourar uma terceira guerra mundial. Aí eu te pergunto, é o conhecimento pelo conhecimento que nos torna seres humanos melhores? Vocês entendem? Quem diria, irmãos, que depois de uma pandemia que ainda mal acabou, não sei se vocês viram nos noticiários, a China fechou uma cidade muito grande, que ela é uma cidade, inclusive, como se fosse o Vale do Silício na China. Lá em Boston tem o Vale do Silício, que é um centro tecnológico. Essa cidade que foi fechada agora, essa semana, na China, ela é uma cidade de tecnologia. Os chips são criados em Taiwan, criados em outras cidades e é levado para lá para dar uma aprimorada. E dali vai para o mundo. Fechou. Fechou essa cidade. Essa cidade na China, ela representa por 10% do PIB da China, ou seja, olha o tamanho, por causa do Covid. Nem acabou o Covid. Estamos vendo aí uma guerra, Rússia-Ucrânia. Estamos vendo aí uma situação horrorosa entre a OTAN e a Rússia. A Rússia possivelmente se aliando com a China, que são aliados do mundo árabe. Meus irmãos, olha que situação horrível. E aí eu pergunto, o ser humano, será que ele não tem conhecimento de causa, sabendo que tudo que ele faz ou está fazendo vai piorar? A situação nossa, a situação do globo? Tem, mas por que não para? É isso que eu digo, o conhecimento não é tudo, irmãos. Por isso que a gente sabe que o conhecimento é uma bênção, mas ao mesmo tempo o conhecimento pode ser também, para a vida de alguém, uma coisa totalmente destrutiva e diabólica. Então, fica aqui um alerta, né? Para nós teólogos, porque muitas vezes a gente, na nossa teologia, nós achamos que o conhecimento vai nos tornar cristãos melhores. E aí eu pergunto para vocês, o que nos torna um cristão melhor? É o conhecimento? O conhecimento ele é fundamental. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas esse conhecimento ele tem que ser aliado a outras coisas. E aí fica a pergunta, que outras coisas seriam essas? A verdade liberta, né? Então, é a verdade que vai libertar. O conhecimento, pelo que eu estou percebendo, e de fato é, segundo acho que até o que o senhor teceu aí, só nos faz querer sobressair. Se não houver a liberdade em Cristo, de forma alguma a gente vai conseguir realmente usufruir disso. Mas então, pastor, você está dizendo a verdade, mas quando a gente pensa assim, conhecimento pelo conhecimento, né, a verdade liberta, mas
o que a gente precisa fazer para que essa verdade liberta? Porque uma coisa é eu conhecer sobre o libertador, eu conhecer sobre a verdade. O que eu faço? Deixa o Gil responder. Vamos ver, Gil. Responde para nós. O que eu tenho que fazer para que essa verdade me liberte? Tem uma palavra-chave. Ela é muito esquecida pelos nossos irmãos na igreja e muitas vezes por nós. Não estou dizendo que você não disse, você falou uma verdade, mas aquela ideia do conceito. Gil, Felipe, coloca aí no chat. Ô pastor, hoje, enquanto estava vindo embora, eu recebi uma ligação durante o dia de alguém que estava precisando muito de oração. Ela está passando por uns problemas de mente, né, psiquiatra, assim, né, tá tendo algumas coisas. E eu comecei a orar por essa pessoa e eu pedi a Deus sabedoria, conhecimento para poder tratar com pessoas assim, né? E o Espírito trouxe no meu coração, assim, na mesma hora, assim, né? Que a misericórdia e o amor é o principal. Então, acredito que a resposta possa ser essa, né? O conhecimento aliado ao amor, à misericórdia, e acho que isso é fundamental. Felipe colocou lá também o andar com Deus. Mas tudo que você está falando, o pastor Johnny falou, que você falou, o Felipe falou, é isso aí. Mas tem uma palavra-chave que vocês... talvez a minha pergunta não foi tão boa, mas é a obediência. A obediência. Por que eu digo isso, irmãos? O conhecimento ele é poderoso, mas a obediência é o que vai ser o gatilho para o conhecimento. Porque eu falei há pouco sobre muitos membros da nossa igreja desprezarem isso. E muitas vezes nós também. Nós somos fruto de uma geração que preserva o conhecimento. Mas nós não estamos tão preocupados com a obediência. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer, mas vou tentar explicar. Quantas são as vezes na igreja que a gente chega, prega uma mensagem maravilhosa, ou o pastor prega uma mensagem maravilhosa, ou aprendemos, e de repente a gente vê as pessoas próximas a nós cometer os mesmos erros. Aí você chega e fala, irmão, carne é fraca, tem desculpa, e aí vai. Em outras palavras, não há um critério entre o aprendizado e a prática. A prática é a obediência. Por isso que Jesus, na conclusão do Sermão do Monte, fala que quem ouve e pratica. E o profeta lá para Saul tinha dito para Saul que o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, o obedecer tem a ver com esse conhecimento que eu valido, que eu obedeço. E é por essa razão que é a obediência. Entendeu, meus irmãos? E então, assim, guardem isso, né? Caminhar com Deus é maravilhoso, mas a gente realmente vai mostrar que eu caminho com Ele se eu obedeço. É isso que vai validar o meu conhecimento. Conhecer a Deus, conhecer teologia, conhecer sobre... Pode ver, irmão, vocês vão conhecer muita gente, até mesmo no seminário, que vai pregar bem. Quando você vai caminhar com a pessoa, ela não obedece. Ela prega bem, ela ensina bem, ela tem uma performance pública. Daqui a um tempo, quando vocês tiverem aula comigo sobre teologia pastoral, vocês vão entender isso perfeitamente. Porque há uma grande diferença entre você ser um orador, um pregador e um pastor, um cristão com C maiúsculo. Então, é isso. E como que onde está essa diferença? Na obediência. Porque eu posso ter uma performance ótima, mas se eu não obedeço ao Senhor naquilo que é mais íntimo, essa minha performance ela é falha, ela vai deixar a desejar. Logo, aquilo que eu digo aos outros que eu caminho com Deus não passa de casca. E aí onde vocês... Por que eu estou gastando esse tempo para falar isso para vocês, irmãos? Porque eu quero dar essa ênfase agora para a gente ir mudar de assunto. Lembram que Jesus, lá em Mateus 23, ele denuncia os fariseus? Qual é a palavra que Jesus usa com veemência aos fariseus? Que eles são o quê?
Hipócritas. Hipócritas, exatamente. Um conhecimento que não obedece é o hipócrita. Um Saul que é ungido rei, mas não obedece, é um hipócrita. Um Sansão que tem a sua performance, a sua força, tem as visitações de Deus pelo dom que Deus deu, porque os dons de Deus são irrevogáveis, mas não obedece, é um hipócrita. E o que acontece com o hipócrita? Ele é sentenciado pelo próprio Deus. Por quê? Porque é como se Deus dissesse: o que eu ensino é para que você pratique, o que eu ensino é para que você obedeça. E aí vem Enoque. Enoque caminhava, porque tem a ver com esse ato de obedecer em tudo. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então? Beleza, tranquilo. Ok. Jóia. Então, meus irmãos, aqui agora, aqui no material, lembra, falando aqui mais um pouco, a gente vai correr agora, depois esse material que eu passei para vocês do chat do Pastor Enéas, depois vocês leiam com maior detalhe, tá bom? Pastor Enéas Tonini, aqui nessa página, que é a página de número 82, ele vai começar falando sobre o arrebatamento. E quando ele menciona sobre o arrebatamento, é como eu disse para vocês, ele tem uma perspectiva também dispensacionalista. Ele trata dos tempos dos gentios, plenitude dos tempos, e também ele vai tratar com aquela ideia do quê? De que é o período da igreja. E naturalmente, ele vai mencionar sobre isso, que a igreja vai ser arrebatada, como ele diz aqui. O tempo da graça termina com o arrebatamento da igreja. Essa citação do pastor Enéas Tonini é bem contundente. Por que ela é contundente? Porque para ele, a graça termina no arrebatamento. E aí, eu gostaria agora de fazer um debate com vocês aqui, pelo que vocês têm lido, pelo que vocês têm estudado. Lembra que na aula da semana passada nós trabalhamos a ideia do texto de Tessalonicenses, aquele que o detém, e agora eu quero gastar um tempo com vocês sobre isso. Aqui no livro do pastor Enéas Tonini, ele mencionando sobre o arrebatamento, ele toca um pouco no assunto sobre algumas coisas. Por exemplo, ele vai falar sobre o multiplicar da iniquidade, que é o texto que Mateus cita, que também Paulo cita em Tessalonicenses. Nação contra nação. Conhecimento, a ciência se multiplicando. Terremotos, falsos profetas, o ódio, tudo aquilo que a gente já... O retorno dos judeus à pátria, que a gente já mencionou nas aulas passadas. E agora ele vai falar sobre as forças espirituais do anticristo. Mas voltando um pouco aqui, irmãos, sobre essa ideia vocês não estão vendo, né? Eu estou falando com vocês e não compartilhei a tela, né? Não está compartilhada não, pastor. Tudo bem, era só... então, era só para dar uma citação, eu vou voltar lá, então rapidinho. Aqui, Dil. Pastor Enéas Tonini, quando ele menciona sobre o arrebatamento da igreja, ele deixa claro, aqui, como eu disse há pouco, que para ele o arrebatamento da igreja se dá no período em que a igreja é arrebatada. Ou melhor, a graça de Deus termina no arrebatamento. Por que termina no arrebatamento? Porque depois entra os 7 anos de tribulação. Essa é a ideia que o pastor Enéas Tonini tem. Então, aqui, onde eu estava dizendo sobre o livro, né, ele continua falando sobre as profecias do fim. Ele fala sobre o multiplicar da iniquidade,
Ele vai mencionar também sobre a ciência se multiplicando. Ele menciona sobre como foi nos dias de Noé, o retorno dos judeus. Ou seja, tudo isso ele fala até o momento do arrebatamento. Quando chega o momento do arrebatamento, o período da graça termina e, naturalmente, começa, então, aquilo que, para o pastor Ernesto Tonini e para vários pastores, é o período da tribulação. Vamos lá agora, onde eu quero fazer um debate rápido aqui com vocês. Vamos lá. Se Jesus ele vem antes da tribulação, então como fica a situação depois da tribulação? Como que se explica? E agora eu estou perguntando isso para vocês, porque eu deduzo que vocês já leram bastante, e eu quero saber a opinião de vocês, eu vou respeitar a opinião de cada um de vocês. Se Jesus veio antes da tribulação, então ele vem antes da tribulação e ele vem depois da tribulação? Seriam duas voltas de Jesus? Como vocês me explicam isso? Ô, pastor, eu lendo o livro aqui do Russell Shedd, e é que eu não lembro a página exata que está escrito, mas lembro-me que, e também nos áudios que eu ouvi, acredito que é pouco provável essa teoria da terceira vinda de Jesus, né? Porque as escrituras não dão pauta para isso, na verdade, né? Então acredito que seja uma teoria fraca, que Jesus ele virá para arrebatar os seus, a igreja, e se iniciará, né, os 7 anos de tribulação, e após isso ele virá uma terceira vez, e isso não se sustenta, assim, no meu ponto de vista. E pelo texto que eu estou lendo também, isso me dá um entendimento desta forma, que é uma teoria que não é muito sustentada pelas escrituras. Então, você falou 3 vindas, mas me explica 3. Seriam 3 ou seriam 2? Não, acredito que só seriam 2, né? Que Cristo realmente ele virá e a igreja passará pela tribulação, né? Como está escrito que a igreja seria perseguida pelo anticristo, pelos seguidores da besta, pela besta. Então acredito que a igreja vai passar por essa tribulação e Cristo virá a segunda vinda para arrebatar a sua igreja, né? Acredito que será assim. Pastor Gil e Felipe? O que o Gil tocou no assunto, na verdade eu fiz algumas anotações, só que eu não sei se eu deixei no meu carro, sobre essa 3 vindas do Senhor. Eu não sei se é uma visão pós-milenismo. Desculpa, eu estou chutando aqui porque de fato eu não me recordo. Eu fiz algumas anotações. Pré-milenista, se eu não me engano, pastor Johnny. A milenista? Pré-milenista. O pré-milenista. Dispensacionalista, então, né? Porque o histórico, ele é muito fiel ao que está nas escrituras, né? Ele não deixa, me parece, margem para um pensamento que vá além do que está propriamente escrito. Então, nesse aspecto que o Gil mencionou, vou tentar trazer pela memória aqui agora, porque de fato as anotações não estão aqui. Eles me parece acreditar em 3 situações da vinda do Senhor. Agora, desculpa, eu não vou conseguir realmente tecer aqui, porque eu tô sem as minhas anotações. Joia. Felipe, quer escrever alguma coisa, filhote? Eu quero soltar o seu áudio e falar. Felipe? Acho que ele não vai poder falar não, pastor. Falar, eu não sei se... Bom, deixa eu ver aqui. Bom, então, Felipe, é assim que você me escreve alguma coisa para mim, tá, filhote? Voltando, 3 vindas seria, me entendo, a primeira vinda é quando Jesus nasce. Então, geralmente, quando nós tratamos de assuntos apocalípticos, nós falamos de segunda, seria 2 retornos, né? 2 retornos, tá bom? Seria antes do arrebatamento e depois, no final dos 7 anos.
dando uma explicação, agora a gente já vai estar entrando nos assuntos, tá bom, irmãos? A teoria pré-tribulacionista, ela tem uma característica que ela também é pré-milenista. Geralmente, o pré-tribulacionista, ele é um pré-milenista. Por quê? Porque, geralmente, pensem assim, o que é o pré-milenismo? O pré-milenismo é, tudo vai acontecer antes do milênio. E o que vai acontecer antes do milênio? Vai acontecer antes do milênio que Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, o anticristo vai aparecer, ele vai julgar as nações e vai inaugurar o milênio. Essa é a ideia do pré-milenista. É claro que nem vocês viram nos livros aqui, por exemplo, no livro do Erickson, vocês vão lembrar um pouquinho, lembra que fica uma leitura até um pouco mais complicada, mas temos pelo menos 3 ideias de conceitos milenistas. Temos os pós-milenismo. O que é o pós-milenismo? Que a igreja passa pelo milênio. Que a igreja, o Felipe colocou aqui, já eu faço comentário. O que é a ideia pós-milenista? Que a igreja ela vai passar pelo milênio. E que o milênio e a igreja, ela vai, mais cedo ou mais tarde, vão caminhar de mãos juntas, ou já estão caminhando de mãos juntas, e o reino de Cristo vai sendo estabelecido. E as profecias sobre o anticristo, as profecias sobre a tribulação, na realidade, não passam do quê? De metáforas mostrando que o povo de Deus terá tribulações, terão angústias, terão tormentos, como estão escritos no Apocalipse. Então, seria uma ideia desse milênio que a igreja vai caminhar nele. Então, essa é a ideia pós-milenista. A ideia amilenista é que essa ideia do milênio, na realidade, seria uma figura de linguagem, que o milênio, de fato, não é que a gente fala quando a gente faz a leitura do A, né? Amilenista, né? A gente pensa que não existe, né? Esse é o problema da ideia amilenista, né? O A para nós é uma negação, mas nesse caso o Erickson, por exemplo, ele vai trabalhar na ideia do amilenismo, mostrando o que seria a ideia amilenista, né? Mostrando, como que eu posso dizer para vocês, que o milênio é uma figura de linguagem, a grosso modo, que o milênio é uma figura de linguagem. E o pré-milenismo é que um dia tudo que está sendo profetizado das doutrinas apocalípticas, elas acontecerão e depois disso vem o milênio. Por isso que é pré, é antes do milênio. Até aí tudo bem, né? Tranquilo? Tranquilo, pastor. Tranquilo. O Erickson ele vai trabalhar bem essa ideia e ele vai discorrer bem sobre a questão do milênio. Aquele podcast que nós assistimos, ele também trabalha muito bem essa ideia e por sinal, é uma ideia muito, muito rica. Lembra disso? A ideia dele lá Eu lembro. Muito legal. Ele trabalha nas dúvidas, ele vai trabalhando nessas teorias, né? Então, voltando aqui, falando um pouco sobre essa questão com vocês. Então, o que acontece? O pré-tribulacionismo, ele tem essa ideia de que tudo vai acontecer, ou quase tudo, antes da tribulação. Por isso que é pré-tribulacionista. Percebam, é que eu não consigo escrever aqui para vocês, mas assim, podem ver que os termos, eles sempre vão delinear um espaço. É pré-tribulação, é pós-tribulação, é mid-tribulação. Ou seja, ele a terminologia já define a ideia. Ele é pré-milenista, ele é amilenismo, ou ele é pós-milenista.
A palavra determina a ideia e o conceito. É claro que estou fazendo aqui um resumo, né? Porque, de fato, irmãos, existem muitas teorias sobre essas coisas, né? Então, fica até um pouco difícil para a gente, por exemplo, argumentar sobre essas correntes, porque cada uma dessas correntes, irmãos, elas têm subdivisões. Então, aquilo que nós comentamos semana passada na aula, para cada comentário do Apocalipse, para cada 5 comentaristas do Apocalipse, você acaba tendo 6, 7 interpretações, entendeu? Né? Por exemplo, o amilenismo não crê no milênio literal, ou seja, não é literal. Então, para um amilenista, hoje o que a gente já está vivendo é o milênio, por exemplo. Entendeu? Então, daria essa ideia. O pós-milenista é que a gente vai ter que passar, a igreja passa pelo milênio. E o pré-milenismo é que muitas coisas acontecem para depois entrarmos no milênio. Mas voltando a falar aqui, a ideia do arrebatamento, para a gente prosseguir. O que acontece, irmãos? Qual é a grande dúvida que existe sobre essa questão? O Felipe colocou aqui, voltando sobre o arrebatamento. Eu acredito em 2 vindas. Qual é o grande caroço de angu das 2 vindas? O pastor Ernesto Nini, ele acreditava nas 2 vindas. O pastor José Ribeiro, aqui no seu livro, ele vai falar também sobre essa questão. E ele, o pastor José Ribeiro, é um grande estudioso, e na opinião dele, ele também acredita nas 2 vindas. Pastor Rai, mas quantas vindas a Bíblia fala que Jesus fará? É aí onde entra esse lado do nosso estudo e do nosso delineamento. Vou explicar uma coisa aqui para vocês. Jesus, ele tinha uma tríplice função na obra dele aqui na Terra como homem. Ele foi Rei dos Reis, ele foi profeta e ele foi sumo sacerdote. Quando a gente vê o Velho Testamento, a gente vê essa tríplice função em Jesus e a gente vê essas profecias em Jesus. Então Jesus nasce, ele cresce e ele consegue estabelecer o reino dele, proclamar o reino. Ele consegue ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e ele também é o profeta, dito pelo próprio Moisés. Nascerá um profeta maior do que eu. Então as profecias se cumprem. Agora perceba, para nós que depois que já passou, fica fácil ver Jesus nessa tríplice função. Fica ou não fica? Certo? Estão entendendo minha linha de raciocínio ou não? Sim, fica assim. Gil? Então, por exemplo, vamos falar agora sobre a vinda de Jesus, as 2 vindas. Para nós, Jesus vai voltar e a profecia diz que é uma volta, certo? Então, eu não quero entrar aqui em juízo de valor, negando quem pensa em 2 vindas ou nem negando quem pensa em uma vinda. Qual é o grande problema, meus irmãos? Assim como tem o amilenista que fala que o milênio não é literal, o problema seria o arrebatamento, entendeu? Que o arrebatamento não é real, isso que é o problema. Estão entendendo? Afirmar que o arrebatamento não é real é o problema. Falar que Jesus virá 2 vezes não é problema. Falar que Jesus virá uma única vez também não é problema. Porque a questão que a gente vai estar entrando aqui é na quantidade das vindas. Pastor Raio, o que o senhor acha que é mais coerente? Eu acho que é mais coerente uma única vinda só, se tratando de doutrinas futuras. Todos os textos que eu enxergo nas Escrituras, na minha leitura, eu acredito em uma única volta. No entanto, quando eu vejo o pastor Enéas explicando, quando eu vejo o pastor Ribeiro explicando, eu particularmente quero esperar que eles tenham razão da forma que eles ensinam. E eu até torço para que seja verdadeiro. Por que eu torço? Porque assim, irmãos, na minha concepção sobre o arrebatamento,
quando se dará o arrebatamento? Agora eu pergunto para vocês, vamos lá. Quando se dará o arrebatamento? Quando que vai acontecer esse arrebatamento apocalíptico? Quando que ele vai acontecer? Vamos lá, Gil. Acredito que no soar da trombeta, né, como está escrito lá em Paulo, nós seremos arrebatados depois de sermos perseguidos pelo anticristo, pela besta, se passarmos por essa tribulação satânica, né? Acredito que antes no ressoar da trombeta, então nós seremos arrebatados para que Jesus dê cabo de tudo, de Satanás e julgue aqueles que não aceitaram o seu evangelho. Acredito que será nesse momento. Então, segundo a sua leitura, você deduz que a igreja passa pelo arrebatamento. Não, sim, claro, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada, né? Mas, assim, quando eu falo duas vindas, assim, eu acredito que foi a vinda de Jesus, né? E morreu na cruz, nasceu, morreu na cruz, e voltará mais uma vez, apenas duas vindas de Jesus. Mais uma, no caso, então. No caso, mais uma. Mas quando ela se dará? Em que época que ela se dará? Ela se dará no começo da tribulação, no meio da tribulação ou no final da tribulação? Não, acredito, assim, pelas minhas leituras e pelo que eu vi, que a igreja vai ser perseguida, assim, vai ser perseguida pelo anticristo, né, como diz lá em Apocalipse, que a mulher, né, ela fugirá do dragão. Eu acredito que Satanás vai exercer uma perseguição sobre a igreja, mas a igreja não sofrerá os retalhos daquilo que Deus mandar pelos seus cálices derramados, mas a perseguição de Satanás, eu acredito que nós vamos passar sim, mas no momento certo que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja, né? Mas nós passaremos pela perseguição de Satanás, que eu acredito que isso sim é a tribulação que a igreja passará, e não a retaliação dos cálices derramados pela ira de Deus, mas a perseguição de Satanás, a tribulação. Acredito que nós passaremos, sim, com certeza. Tá. Então, olha só que interessante. E os irmãos, Gil, que acreditam que Jesus vai voltar para o seu povo, ele arrebata a igreja e depois fica aqui só desviado. O que você acha dessa teoria? Eu acredito que não é uma teoria muito sustentável, porque seria algo injusto, né? Os irmãos, por exemplo, os pré-milenistas acreditam que Cristo ele virá, né, reinará os 1000 anos com a sua igreja e depois voltará para que realmente dá cabo de Satanás, né? Ele vai destruir Satanás e então se iniciará novo céu e nova terra. Mas é estranho a visão de Cristo estar lá em cima com o povo e deixar um outro povo aqui embaixo, sendo que se torna meio injusto, sabe? Se torna meio incoerente diante do caráter de Deus. E os irmãos já estarão gozando em glória com Cristo, enquanto outros estarão aqui e com conhecimento de que Cristo arrebatou aqui. Se torna meio incoerente, assim, não acho muito sustentável essa visão, não. Então, você, pastor, o que você acha? Legal. Eu acho que essa informação, a pergunta que o senhor fez, vai depender muito da visão escatológica que cada um tem. Então, é óbvio, o pré-milenista pensa de um jeito, a milenista de outro e o pós de outro. Agora, eu lembrei de um fato que está em Apocalipse 20, e aí eu vou direto à tua pergunta. Eu acredito que a igreja não passa pela tribulação. E Apocalipse 20, pelo que eu lembro, até peguei aqui para abrir e tentar sustentar o que eu estou falando. Ali diz no verso 3 que... me permita ler? Claro, por favor. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para assim impedi-los de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Então, bom, com base no que eu li aqui agora,
Eu acredito que a igreja não passa por essa tribulação, e que, obviamente, ela é arrebatada nesse período. Então, ou seja, ela é arrebatada, a tribulação acontece com quem fica, ou seja, com aqueles que não entregaram suas vidas para o Cordeiro, e esses padecem pelo fato de não terem aceitado o Senhor. E então, pode falar. Posso ler um texto também, assim, que dá mais ênfase nisso que eu falei? Está em Claro, Apocalipse claro. 7. É Pode ler. rapidinho, é só um versículo. Diz assim: Respondi, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes o que vêm da grande tribulação. E lavaram as suas vestes, as suas vestiduras, e a alvejaram no sangue do Cordeiro, né? Aqui João perguntou da onde que vinha a grande multidão que estava diante do trono de Deus, e o anjo lhe respondeu que vieram da grande tribulação. Muito bem. Ué, Então, o que você quer dizer com esse texto de o que a igreja passa pela tribulação? Que a igreja passará, sim, pela perseguição, pela tribulação, sim, e depois Cristo virá e para buscar a sua igreja. Maravilha. Então, pastor Johnny, e na sua opinião, mais uma vez, então você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? sim, não, assim, eu não posso afirmar ainda, né? Porque eu, de fato, ainda estou em Sim, está estudo, estudando, mas né? nesse primeiro momento eu acredito que ela não passa. Você viu o que é a diferença de um evangelista e de um pastor, né? O evangelista, Eu ó, quero a que sim. igreja, ó, a gente vai se sacrificar. E o pastor, não, não, não. Mas assim, tô brincando, brincadeiras à Não, parte. mas muito boa. É, coração pastoral. O Felipe colocou Muito aqui, legal. o evangelista e o missionário vão para a briga aí, deixa o anticristo aí, vamos pregar aí, vamos lutar. E já o pastor, não, a igreja vai ser arrebatada, não fica na tribulação, não. É, mas, ó, segundo as escrituras, o Felipe colocou alguma coisa aqui. Segundo as escrituras, após os 7 anos, como o senhor colocou, eu acredito também em uma vinda. Quando disse duas, é em relação à vinda nascido de uma mulher, depois voltará para buscar a sua igreja nas nuvens, como o anjo disse em Atos. O arrebatamento, quero crer que será antes dos 7 anos. Eu acredito que mesmo na tribulação haverá conversões. Então, agora hoje, assim, para a gente até consolidar, e, e eu não vou aqui, irmãos, eu vou deixar vocês escolherem as teorias de vocês. Nosso seminário, naturalmente, tem uma linha. Assim como o STBnet ele é pré-tribulacionista, nosso STBM, ele, por eu ser o diretor, né, e por eu ser o coordenador de tudo, então a gente acaba dando aqueles viés do que acreditamos. Então, no que se diz respeito à tribulação e no que se diz respeito ao arrebatamento, eu sou pós-tribulacionista, ou seja, eu sou um pastor, mas penso como o Dio. Eu acredito que a igreja passa pela tribulação. Pastor Rai, por que o senhor acredita que a igreja passa pela tribulação? Eu acredito que a igreja passa pela tribulação e que Jesus vem no final da tribulação, e ali sim é o arrebatamento da igreja, e ali sim começa o julgamento das nações. E aí começa o período chamado milênio. Então, no que se diz respeito à tribulação, eu sou um pós-tribulacionista. No que se diz respeito ao milênio, eu confesso que eu não tenho, eu me inclino mais para o pré-milenismo, eu me inclino mais. No entanto, as perguntas que eu faço para mim mesmo como um pré-milenista não chegam em muitas explicações. Então, a ideia do amilenismo ou do pós-milenismo acabam sendo até, de certa forma, um pouco mais, eu diria,
um pouco mais compreensível. Aquele pastor que nós passamos o podcast para vocês, que agora eu não me lembro o nome dele, você pode ver que ele tinha uma ideia do milênio, que era uma ideia de que a igreja caminha para o milênio. Pastor Leandro Lima. Isso, obrigado, Leandro Lima. Aquela ideia, ela me agrada mais. No entanto, eu procuro pensar que sobre os assuntos do milênio, eles acabam também sendo, eu diria, mais complexos, na minha perspectiva, do que a tribulação. Porque eu acredito que o milênio ele acaba sendo uma profecia tão complicada nos seus encaixes, que se torna difícil a aplicabilidade dela. Então, eu tenho bons olhos para o pré-milenismo, mas as dúvidas que eu também tenho do pré-milenismo, a gente vai chegar lá mais para frente, numa aula mais para frente, se tornam muito difíceis para mim. Então, a ideia pós-milenista e a milenista acabam sendo mais agradáveis para mim. Por quê? Porque fica mais fácil de enxergar algumas profecias da Bíblia. Já na ideia da tribulação, e aí eu falo especificamente sobre a tribulação, eu particularmente tenho uma visão pós-tribulacionista. No entanto, eu dou a mão à palmatória ao pastor Enéas Tonini, ao pastor Ribeiro e a grandes outros pastores, que nem nosso irmão Pentecostes e grandes outros teólogos, e torço que eles estejam corretos, de que a igreja será arrebatada no início da tribulação. E aí eu vou explicar para os irmãos alguns desses porquês. Por exemplo, irmãos, né? Quando nós falamos que Jesus virá buscar a sua igreja antes da tribulação, nós estamos falando de uma volta que ele faz à igreja e depois em uma segunda volta que ele volta com a igreja. Percebam, querendo ou não, acabam sendo duas voltas. Essas duas voltas, a gente precisa de enxergar isso, e o pastor Enéas, no seu livro, ele vai mostrar no livro dele, assim como o Ribeiro, textos bíblicos dando ideia para essa volta. Então, ele vem para o seu povo, e aí onde entra, ele vem e se revela apenas ao seu povo entre as nuvens, por isso que o seu povo é arrebatado no começo da tribulação, e depois ele passa os 7 anos de bodas do Cordeiro nos céus, que é aí onde entra a ideia aqui, irmãos, ó. Por isso que o plano divino ele é legal nesse sentido. Vou abrir para vocês aqui. Olha lá. Vocês vão compreender bem a ideia aqui do plano divino. Tá vendo? Aqui é o mapa, né? Então, olha só. Jesus, ele vem e ele arrebata a sua igreja. Então, aqui, estamos nesse período aqui, seria a história da igreja. Em algum momento aqui, Jesus volta e arrebata a sua igreja. Quando ele arrebata a sua igreja, deixa eu até diminuir, essa igreja vai ficar aqui no céu, nas bodas. Pode ver que o nosso irmão que montou esse mapa, o plano divino através dos séculos, ó, ele vai descrever as figuras do Apocalipse. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos que fala do Apocalipse. Ele vai mostrar a nova Jerusalém, ou a nova Sião que desce do céu, o trono. E ele vai mostrar, e ele vai citar também as bodas do Cordeiro, porque Jesus disse que faria uma nova ceia. E aí pode ver, então a igreja é arrebatada, a igreja fica com Cristo, e aqui é só fogo puro, né? São 3 anos e meio de grande tribulação, e 3 anos e meio de grande tribulação. Quando chega no final das 7 taças, dos 7 cálices e etc. Então, pode ver que aqui também ele faz aqui, ó, ele comenta sobre a tribulação, ele mostra, dá uma ideia, né, de tudo que vai acontecer na tribulação, 7 anos. E aí a igreja volta com Jesus e julga as nações.
essa aparição, olha que interessante, essa aparição é para que todos vejam. Esse arrebatamento é só para a igreja. Então, tanto o pastor Enéas quanto o pastor José Ribeiro, eles vão fundamentar a ideia do arrebatamento com textos bíblicos que dão ideia do arrebatamento. Só que assim, irmãos, com toda a honestidade do meu coração, eu não poderia ser leviano com vocês. Mesmo que eles fundamentem com certos textos, mesmo que eles fundamentem com certas passagens, eu não consigo pensar dessa forma. Pastor, mas por quê? Porque o texto bíblico que fala sobre o arrebatamento de Jesus, ou melhor, a volta de Jesus, na minha concepção é único. Agora, vem cá, deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Olha só, pastor Rai, o senhor quer para ficar na tribulação? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o que eu menos quero é isso. Como que eu menos quero é sofrer como vocês, qualquer situação que não seja aquilo que Deus tenha para nós. No entanto, olha que interessante, irmãos. Eu espero que o pastor Ribeiro, eu espero que o pastor Zé Silva e todos os irmãos pré-tribulacionistas estejam corretos. Os textos bíblicos dão ideia e dão margem para isso, dão margem. Dão margem para um arrebatamento para o povo de Deus e dão margem para depois um julgamento com o povo de Deus. Dão margem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Muitas profecias em Jesus, como rei, como profeta e como sumo sacerdote, a gente só entendeu depois que passou. Quando Jesus começa o seu ministério, ninguém dizia que ele era um sumo sacerdote, dizia que ele era o Messias. Mas o escritor de Hebreus ratifica que ele foi sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, Jesus, ele não só foi o sumo sacerdote, mas ele foi o cordeiro pascal. Enquanto não chega, a gente não vê. Mas depois que chega, a gente compreende. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não sei se estou sendo claro nessas palavras. Estão entendendo ou não? Sim, torna-se mais claro quando ocorre, né? Então, por exemplo, durante a história da igreja, a aparição do anticristo ela era metafórica e ela era alegórica. Mas para a nossa geração, a aparição do anticristo é metafórica? Para nós é praticamente não. A gente só falta dar o nome. A gente fica escolhendo quem vai ser o anticristo. Vocês estão entendendo? O diabo vai ser isso aí. Entendeu? Então para nós é tão fácil essa relação. Por exemplo, o retorno de Israel. Para nós é muito fácil essa relação. A construção do templo em Jerusalém. Para nós é muito fácil essa questão. O conhecimento se multiplicando. Para nós é muito fácil tudo isso. Mas para as gerações passadas não eram. Então é nisso que eu quero falar aqui para vocês. Por isso que na prova eu não vou, por exemplo, eu não irei de forma alguma, mesmo sendo um pós-tribulacionista, eu sou um pós-tribulacionista, eu acredito que a igreja passa pela tribulação. Qual é a minha tese? A minha tese é simples. Quando Jesus voltar na segunda vez, todo olho verá. A profecia sagrada ensina que todo olho verá a volta de Cristo. Então, a ideia de que Jesus volta para o seu povo e depois volta com o seu povo, ela é bonítica, ela é bela, pode ter assim alguns textos que sustentem ela. No entanto, eu particularmente não consigo sustentá-la com a minha honestidade, lendo texto pelo texto. Porque para mim a volta de Jesus é aquela volta em que todo olho verá. Então, na minha cabeça, só casa uma segunda volta. Agora, vem cá. E se a igreja de Jesus foi essa igreja segundo, por exemplo, Enoque? Uma igreja poderosa, uma igreja que caminha com Deus, uma igreja que vive. Tem textos bíblicos, pastor Rai, que mostra que Deus vai nos poupar?
tem textos bíblicos, meus irmãos. E um dos textos bíblicos mais defendidos por aqueles que são pré-tribulacionistas é que Deus vai nos livrar da hora da ira. Ora, se Deus vai nos livrar da ira, é porque a igreja não passa pela tribulação. Logo, essa igreja ela é arrebatada por Deus. Ela é misteriosamente tirada daqui. Pastor Rai, Deus pode fazer isso? Claro que pode, meus irmãos. Por isso que eu gastei aquele tempão falando do arrebatamento no Velho Testamento. Se ele arrebatou Enoque, se ele arrebatou Elias, se o arcanjo Miguel arrebatou o corpo de Moisés depois de morto, por que Deus não pode pegar os seus lavados e remidos, que estão vivendo antes da grande colheita, e arrancá-los desse? Claro que pode. Então, vocês veem que há bases bíblicas para todas essas teorias. Agora, essa ira, na minha concepção, aí eu respondo para vocês. Pastor, então o senhor está tendo contradição. Então o senhor está dizendo que Deus vai nos tirar da ira? Sim, os pré-tribulacionistas vão falar sobre isso. Que Deus vai nos tirar da ira. No entanto, olha só, eu acredito que é a citação que o Gil disse há pouco. Qual é a citação? É aquela ira que virá no Apocalipse. Deus vai nos dar um selo, e mesmo enquanto a gente está passando tudo o que todos passam, haverá um trabalhar de Deus diferente sobre nós. Na minha opinião, é esse livrar da ira. Não é o arrebatamento, é uma sustentação espiritual em meio à dor. Então, é sobre essas questões que a gente acaba tendo as discussões das várias teorias sobre o arrebatamento. Os nossos irmãos midi-tribulacionistas, por que entram a expressão midi-tribulacionista? Vocês lembram que durante o que nós aprendemos nas leituras que fizemos, haverá 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Então, seria como se nos primeiros 3 anos e meio o anticristo ele se revelasse para o mundo, ele solucionasse os problemas do mundo e ele desse uma aparente paz ao mundo. Mas depois dos 3 anos e meio, de fato, ele mostra quem ele é. Aí começa o período da grande tribulação. Segundo os midi-tribulacionistas, Jesus vem e nos tira no meio da tribulação. Mas tanto para o pré-tribulacionista quanto para o midi-tribulacionista, acabam também sendo mais 2 voltas. Antes da tribulação, ou da grande tribulação, e depois com Jesus. Então fica difícil acreditar nisso. Por essa razão que eu sou um pós-tribulacionista. Mesmo esperando que os meus irmãos, que são pré e mid, eu torço de todo o meu coração que eles estejam certos. E espero, eu sou um pós-tribulacionista pela minha leitura honesta das Escrituras. Mas, como torcedor, eu sou um mid e um torcedor muito maior do pré-tribulacionista. Estão entendendo, meus irmãos? Conseguiram me entender ou não? Sim. Sim, pastor. Sim. Tá bom? O livro do Russell Shedd, ele traz exatamente isso que o senhor falou. Exatamente. E ele traz as explicações variadas também, né, Gil? Ele vai mostrando cada opção, né? Sim, ele que tem pensa. aqui, mostra Pode, por o favor. pré-milenista, o amilenista, ele traz uma definição muito boa. Quer ler para nós? Eu tenho aqui separado. Se você quiser, pode ficar à vontade, viu? Então, irmãos, eu estou falando tudo isso porque essas discussões, na minha opinião, elas não são, para mim, discussões que nos atrapalham na caminhada. Elas são discussões que nos enriquecem na caminhada. Pastor, mas como assim? Vou explicar. Por que elas nos enriquecem na caminhada? Porque, irmão, são mistérios de Deus. São mistérios. Então, o grande problema é você negar que Jesus virá e que nós seremos arrebatados. Isso é o problema. Agora, quando será? De que forma será? Eu quero acreditar que Deus ele pode fazer coisas especiais com o seu povo. Ele pode preparar o seu povo para
ocasiões especiais, e isso tudo só vai nos enriquecer na caminhada. Então, eu acho que você ficar aberto para as várias possibilidades tranquiliza o seu coração. Agora, qual é o grande ponto de tensão? O grande ponto de tensão, e eu queria ler de novo com vocês, aquele texto de Tessalonicenses, porque ali tem um texto que deixa muitos com a cabeça confusa, que é aquela questão que eu mencionei na semana passada, sobre aquele que detém. Aquilo que detém. E qual é o... lembra que semana passada eu fiquei falando o que é o que detém? Lembra disso? E aí, chegaram a alguma conclusão? Alguém aprendeu o que é o que detém? 2 Tessalonicenses, Pastor, capítulo 2, versículo 1 em diante. Pode falar, Fiote. eu tenho uma pergunta sobre um assunto que a gente estava discutindo na aula anterior, e é desse 2 Tessalonicenses 2, mas é a respeito do homem da iniquidade, né? Sim, sim. O texto dizia que quando ele vier, né, ele se oporá a tudo o que se relaciona a Deus, né? E ele se assentará no santuário de Deus. A princípio eu achava que essa fala era literal, realmente vai acontecer. Penso dessa forma. Mas pode ser também algo sei lá, Alegórico? figurado. Por exemplo, é alegórico, porque santuário de Deus no Novo Testamento somos nós, né? Templo de Deus. Poderia ser algo alegórico também, essa fala de Então, Tessalonicenses 2 aqui? na realidade, no que se diz respeito a ser em nós, não, porque como que ele vai se assentar em nós? Então, não daria. E também o texto de Tessalonicenses pode ver que a maneira que Paulo é guiado por Deus, na maneira em que ele descreve, ó, vamos lá, vamos abrir lá, 2 Tessalonicenses 2, 2:4. do 4 em diante. Eu vou parar a gravação aqui e a gente retorna na sequência, tá bom?